Olá! Hoje vamos falar sobre o equilíbrio do terror durante o período da Guerra Fria e também o equilíbrio do terror na Guerra Fria 2.0. O equilíbrio do terror nasceu da destruição mútua assegurada entre Estados Unidos e União Soviética. Durante décadas ao longo da Guerra Fria, a paz foi um subproduto do pânico. O medo de um apocalipse nuclear foi o cenário geopolítico do mundo bipolar, onde essas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, possuíam arsenais nucleares tão vastos que um ataque de qualquer um resultaria na destruição mútua. Essa paridade militar assegurada no medo e na tensão acabou impedindo que ocorressem confrontos diretos entre essas duas superpotências e acabou garantindo, de certa forma, uma paz instável. Porque ninguém vive em paz com isso, mas é que não acontecia o confronto de acordo com toda a tecnologia que eles estavam se preparando. E servia como uma forma de dissuasão militar, de impedir realmente que aquele conflito acontecesse. Mas você sabia que esse terror que pairava pelo mundo foi bastante decisivo em dois momentos durante o século XX? Olha só, primeiro aconteceu lá em 1962, durante a crise dos mísseis. Nesse momento, nós vamos ver o presidente John Kennedy dos Estados Unidos naquela época e o primeiro-ministro Nikita Khrushchev, que era soviético, em um jogo de pôquer nuclear, onde o blefe de cada um poderia incinerar os continentes. Quem quiser saber um pouquinho mais específico sobre esse tema, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Um outro período também muito perigoso e bastante silencioso, que a gente só ficou sabendo mesmo na década de 90, aconteceu na verdade em 1983. Sabe o que aconteceu? O tenente-coronel Stanislav Petrov, do Exército Vermelho, provou que a tecnologia é bastante falível. Tudo aconteceu quando um reflexo solar entre nuvens foi interpretado pelo sistema computadorizado de monitoramento soviético e ele acabou alertando esse sistema computacional que estava tendo um ataque de 5 mísseis dos Estados Unidos contra a União Soviética. Que loucura, gente! Imagina se eles decidissem revidar. Esse tenente-coronel, ele pensou um pouquinho, e pensou assim, peraí, Estados Unidos vai lançar somente 5 mísseis? Ué, não pode ser, né? Só 5? Se ele fosse lançar e querer acabar com todo mundo aqui, teria que lançar mais. O Stanislav tomou uma decisão, abortar, reportar esse ataque como sendo falso. E assim, o mundo sobreviveu porque um homem decidiu desobedecer a um protocolo, provando que esse terror da Primeira Guerra Fria lá do século XX era um equilíbrio tão instável quanto o ego dos impérios. E quando isso iria acabar, o fim da União Soviética, oficializado, acontece no dia 26 de dezembro de 1991. Estaríamos assim conseguindo conquistar verdadeiramente a paz naquele momento? Como a gente já sabe, o fim da União Soviética não foi o resultado de um confronto, entre Estados Unidos e União Soviética, caso contrário a gente não estava nem aqui, Mas foi o fruto de uma crise estrutural que acabou combinando com vários problemas econômicos, políticos, sociais. A economia soviética estava centralizada, era o governo que tomava conta de tudo, era uma economia planificada, onde o Estado realmente controlava todos esses setores da produção, da distribuição, do consumo. Imagina uma coisa dessa. E aí ele não conseguia modernizar os seus sistemas, as suas indústrias, gerando uma baixa produtividade. E havia ineficiência, claro,
a falta de bens de consumo essenciais para essa população, que ficava cada vez mais sem recursos. Além disso, a corrida armamentista em disputa tecnológica que acontecia entre essas duas superpotências durante esse período fez com que houvesse uma drenagem dos recursos econômicos que deveriam ser investidos na economia interna do país. A dependência também da exportação do petróleo, e durante a década de 80 culminou com a queda dos preços em razão já de ter passado a crise do petróleo dos anos 70, acabou também ajudando a comprometer a economia do bloco socialista. Com o colapso da União Soviética, aconteceu, na verdade, durante um certo período, um grande erro, o soneto da paz europeia. Com a queda do Muro de Berlim, a Europa mergulhou em uma ilusão perigosa, acreditando que a Rússia era uma potência que estava em decadência, que estava em estado terminal, e o continente começou a desmantelar os seus próprios exércitos, acabando terceirizando a segurança para os Estados Unidos com a OTAN. Esse ato de investimento criou um vácuo de poder militar nos europeus e agora eles estão sentindo um reflexo disso. Enquanto que a Europa debatia diplomacia, direitos, igualdade, respeito mútuo, o urso, que está ali do lado, modernizava silenciosamente alguns quesitos tecnológicos militares. E havia uma falsa sensação de segurança, levando realmente ao desmonte das Forças Armadas Europeias, as quais são formadas exclusivamente pela França e pelo Reino Unido, que enfrentam o seu momento de maior vulnerabilidade desde o fim da Guerra Fria, enquanto que Estados Unidos, Rússia e China continuaram a acelerar para uma era de armas hipersônicas, inteligência artificial, guerra híbrida, e a Europa ficou presa em uma doutrina de dissuasão mínima, que hoje parece tecnologicamente datada. No outro lado do mundo, o dragão asiático despertava militarmente. A expansão do arsenal chinês é um dos momentos mais temidos atualmente no contexto militar. Ela pode conseguir até 1.000 ogivas nucleares em 2030, segundo o que estão divulgando. Sim, os Estados Unidos e a Rússia também possuem muito mais arsenais nucleares do que a China, claro. Mas grande parte das ogivas e os mísseis, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia, foram projetados e fabricados lá na década de 70 e 80. Embora eles possuem uma modernização com eletrônicos, eles são antigos. Além disso, as ogivas russas e americanas tradicionalmente seguem uma parábola previsível balística. Já as ogivas chinesas que estão sendo produzidas atualmente são mais leves, super eficientes, o que permite com que um único míssil seja carregado com mais ogivas e assim ele também consiga ter maior precisão e acerto. A China também focou em ogivas que surfam na atmosfera, mudam de direção a velocidades hipersônicas, gente, que horror! E é 5 vezes maior que a velocidade do som. E é por isso que o grande temor é que a China não precise, na verdade, 5.000 ogivas nucleares para destruir o próprio Estados Unidos. Ela precisaria apenas de 200 e ela tem mais de 300 atualmente. Já o Oreshnik, revelado pela Rússia em novembro de 2024, é, na verdade, um míssil balístico de alcance intermediário. Mas ele é chamado de hipersônico porque as suas ogivas reentram na atmosfera a velocidades superiores a 12.300 km por hora. Ele foi desenvolvido em uma resposta direta à reconfiguração das ameaças europeias à Rússia no século XXI. Mas é classificado como balístico porque o seu voo segue naquela trajetória em arco suborbital através do espaço, mas é hipersônico por causa das características lá das ogivas que entram na atmosfera em velocidades bem elevadas. A tecnologia russa consegue lançar ogivas independentes que tornam
virtualmente impossíveis de serem interceptadas devido à combinação de velocidade extrema e saturação dos alvos. O sistema de defesa americano não consegue atualmente parar esse tipo de ataque. É um perigo real para os Estados Unidos, pois as defesas antimísseis convencionais foram projetadas para rastrear e interceptar aqueles mísseis balísticos que são os tradicionais e seguem aquela trajetória parabólica previsível. E não essas armas que são manobráveis, em altas velocidades. E é por isso que assusta tanto os Estados Unidos. Eles estão otimizando o terror. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos já reconheceu que está atrasado no desenvolvimento das suas armas hipersônicas de defesas e estão aí desesperados, mas dizem que estarão conseguindo aí para os próximos anos fazer um plano de defesa mais eficiente do que eles possuem atualmente. E no contexto do guarda-chuva nuclear da OTAN, que favorecia uma suposta segurança para o continente, o governo americano acabou reforçando a postura europeia de elevar os gastos em defesa no velho mundo, uma vez que ele disse que eles não gastavam tantos recursos ali com armamentos militares e não iriam os proteger em caso se envolvesse em um grande conflito, já que eles não gastavam e simplesmente estavam ali no estado de bem-estar social. A força nuclear europeia revelou-se, na verdade, um tigre de papel geoeconômico, composta por aproximadamente 500 ogivas divididas entre França e Reino Unido, um número insignificante diante das mais de 11 mil ogivas que são controladas pelo eixo Estados Unidos e Rússia. Essa disparidade quantitativa é agravada por uma obsolescência tecnológica crítica, enquanto que os russos e chineses já estão operando os sistemas hipersônicos de certa forma, como o Orishnik e o DF-17. A Europa ainda depende desses mísseis balísticos tradicionais de trajetória previsível e facilmente neutralizáveis por defesas modernas. Sem um arsenal hipersônico próprio ou uma defesa antimíssil integrada, a União Europeia encontra-se em uma vulnerabilidade de pinça, refém de uma proteção inconstante de um governo americano que utiliza a segurança como moeda de troca imperialista e exposta à coerção direta da Rússia. O tempo cada vez se encurta, sem que Paris ou Londres possam dar uma resposta de dissuasão à altura. No outro lado do mundo, ressurge o grande samurai, ou seja, o Japão. Eles estão de volta. Com a cessão de Sanai Takaichi, que é a primeira-ministra japonesa atual, durante décadas o Japão foi realmente um país pacifista e agora ele passou a encarar, juntamente com esse novo governo, a possibilidade de encarar a China, a Rússia, a Coreia do Norte. Desde 1947 que o Japão colocou na Constituição a proibição da manutenção das Forças Armadas, ou seja, Exército, Marinha, Força Aérea, com capacidade ofensiva. E somente tinha esses setores na área de autodefesa, sem poder de dissuasão. Agora as coisas estão mudando. O novo equilíbrio do terror ficou ainda mais complexo. Se antes, na Guerra Fria, nós tínhamos lá do século XX apenas gastos com ogivas, hoje os mísseis hipersônicos capazes de atingir qualquer capital em minutos, burlando as defesas, são cada vez mais ameaçadores. Há também o pânico dos sistemas de inteligência artificial. Os russos, os chineses, os norte-americanos podem autorizar retaliações automáticas às suas inteligências artificiais que gerenciam ali as áreas de lançamento de mísseis. E isso poderia ter um fator Petrov. Se esses mísseis, tanto estadunidenses quanto os russos e os chineses, passarem a ser geridos pela identificação de um risco feito, identificado por uma inteligência artificial, será que nós teríamos aí essa possibilidade de não ataque? Fica essa dúvida. O coronel Stanislav Petrov teve
uma opção de refletir e ele acabou provando que a tecnologia é falível, não tomando uma decisão de não aceitar que os mísseis estadunidenses tinham sido realmente lançados contra a União Soviética, apesar da indicação dada pelos sistemas de alerta computadorizados. Ah, você deve estar lembrando de outro problema, né? Isso mesmo. Minerais críticos e terras raras fazem parte da Guerra Fria 2.0. A China detém hoje o monopólio do processamento das terras raras, que são essenciais para os semicondutores, por exemplo, de um caça, que são utilizados em guerras, ou de um drone, que pode ser também utilizado em ataques. Sem esses minerais, o Ocidente seria um gigante cego e desarmado. O terror atual não vem apenas da possibilidade de um cogumelo atômico, mas da vulnerabilidade de um mundo onde as armas mais ameaçadoras do lado A dependem dos minerais controlados pelo lado B. Ai, Jesus! Só de efeito de comparação, no século XX, o equilíbrio era militar e ideológico. Já no século XXI, a Guerra Fria 2.0, o equilíbrio é militar, tecnológico e extrativista. E esse imperialismo, infelizmente, mostra cada vez mais a vulnerabilidade do sul global em alguns países. Nesse tabuleiro, a soberania pode ser um luxo para poucos. O imperialismo estadunidense continua a projetar poder através de sanções, de controle tecnológico, de embargos, enquanto também a Rússia e a China avançam sobre territórios que para elas também são interessantes e vulneráveis. E nessa história, como é que fica o Brasil? O Brasil é a segunda maior reserva mundial de terras raras, mas também temos os minerais críticos. Há um interesse brasileiro de tentar não ser somente um país meramente exportador de matéria-prima. Ele quer realmente participar e emergir como uma joia geopolítica nesse momento. O Brasil, com terras raras e nióbio, representa o sangue que alimenta a tecnologia das defesas desses países que nós falamos aqui, né? Rússia, China, Estados Unidos. A parceria estratégica que o Brasil quer fazer atualmente com a Índia é, na verdade, um lance de mestre. O Brasil pretende aprender com os indianos a refinar as terras raras, desenvolver a tecnologia nacional, a tecnologia própria, não sendo somente um exportador de matéria-prima, como sempre fez ao longo da história. E ele pretende também desenvolver inteligência artificial. A Índia já tem uma tecnologia um pouco mais sofisticada. E ele quer uma inteligência artificial, o Brasil, para ter mais soberania, tornando-se também um arquiteto dessa nova ordem mundial que se enquadra atualmente. O nióbio brasileiro é também a chave para os supercomputadores que processarão as defesas do futuro. E o nosso país, o Brasil, não quer ser o botão nuclear. O Brasil quer, na verdade, o controle da cadeia que permite esse botão nuclear existir. Ai, que horror, gente! Afinal, quem é que está ameaçado? Nesse impasse, a resposta não é muito boa. Ela é curta e brutal. Todos nós. A ameaça direta não recai apenas sobre aquele soldado que está na frente da batalha, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, ou em um engenheiro que esteja trabalhando lá em Taiwan. Ela recai sobre cada cidadão global cuja vida depende de uma rede elétrica, de um sistema financeiro ou de uma cadeia logística que pode ser evaporada por um algoritmo de inteligência artificial, ou por um embargo de minerais, ou por um rompimento de cabos submarinos que transmitem internet. O equilíbrio do terror do século XXI, a Segunda Guerra Fria, é uma teia onde cada fio está conectado. Se um rompe, seja por uma invasão russa, ou um bloqueio chinês, ou um ataque americano à Groenlândia, ou por um erro de cálculo tecnológico, a teia inteira desmorona. Vivemos em um mundo onde a paz é novamente
apenas um intervalo entre dois atos de uma tragédia que ainda tentamos evitar. Até a nossa próxima aula. Te aguardo.